Bom dia, quarto ano. Vamos começar hoje pela página 21 da apostila, continuando o assunto aqui sobre preservação da natureza. Nós temos o título Sustentabilidade e Pegada Ecológica. Vamos ler juntos. Você já ouviu a palavra sustentabilidade? Claro que sim, com certeza, né? Muito falada atualmente se refere à ideia de utilizar elementos da natureza para produzir o necessário à vida e ao conforto do ser humano, mas sem desperdício e destruição do ambiente, preservando a natureza para as próximas gerações. Então a sustentabilidade, ela traz uma ideia muito bacana. Não é a ideia que muitas pessoas imaginam que a gente não pode tocar de forma nenhuma na natureza. Não é bem assim. Nós devemos lembrar que precisamos dos elementos naturais para sobreviver. Só que para que a gente retire da natureza algum elemento natural, qualquer um que seja, precisamos fazer isso com responsabilidade, pensando assim na preservação da própria natureza e também nas próximas gerações, né, que vão precisar também desses elementos, tá bom? Continuando aqui. A sustentabilidade depende de algumas atitudes que devem ser adotadas pelas pessoas. A imagem seguinte revela algumas dessas atitudes que ficaram conhecidas como 6 R's. Então, gente, a sustentabilidade ela não vai acontecer sozinha. Para que essa ideia de sustentabilidade, preservação, do uso responsável dos elementos naturais, para que ela seja colocada em prática, essa ideia de sustentabilidade, nós, seres humanos, precisamos ter atitudes corretas, tá bom? Então aqui nós vamos conhecer os 6 R's, mas no início, antes de ter esses 6, haviam apenas 3. Mas devido a essa questão da preservação do meio ambiente ser muito urgente, nós precisamos preservar, conscientizar as pessoas, foram criados mais alguns R's. E isso também indica que podem ser criados novos, devido às necessidades que nós vivenciamos com o passar dos tempos, tá bom? Então nós temos aí os 6 R's. Primeiro, repensar hábitos. Segundo, reduzir o consumo, evitando o desperdício. Terceiro, reutilizar produtos em embalagens. Quarto, reciclar produtos em embalagens que não forem reutilizados. Quinto, repor aquilo que se retira da natureza. E sexto, reparar os danos que já foram causados à natureza. Se você olhar para esses 6 R's aí, você consegue praticar todos eles? Ou tem algo aí que você ainda não pratica? Então nós precisamos colocar em prática todas essas ações para ajudar a natureza a praticar a sustentabilidade, tá bom? Vamos continuar o texto. Essas atitudes podem modificar a pegada ecológica. Já ouviu falar sobre pegada ecológica? Vamos aprender isso. Ou seja, a marca deixada no planeta pelo ser humano. Essa marca representa a área da natureza atingida pela retirada de elementos para manter hábitos de vida. Uma pegada no solo mostra que alguém passou por ali. Já pisaram num lugar onde marca o nosso pé? Isso indica que alguém passou por ali, né? A pegada ecológica, por sua vez, mostra a quantidade de elementos retirados da natureza de acordo com as atitudes e os hábitos do ser humano. Assim, com algumas mudanças de atitude, cada pessoa pode diminuir sua pegada ecológica, isto é, causar menos impacto sobre o ambiente e a biodiversidade que depende dele para sobreviver. Então, quanto mais forte for a sua pegada, quanto mais forte for a sua marca, isso indica que os seus hábitos de consumo, sua forma de viver, suas atitudes estão prejudicando a natureza. Então nós devemos aí tentar impactar o menos possível a natureza, desperdiçar o menos possível, tá? Porque no dia a dia nós vamos utilizar os elementos naturais, tá? Isso é comum, mas nós precisamos fazer isso com muita responsabilidade. Então, como nós vimos até aqui, nós precisamos diminuir a pegada ecológica, fazendo isso através das atitudes diárias em nossa vida, tá? Aí nós temos a seção Vamos Brincar, que tem um joguinho, está no material de apoio, tá bom? Eu vou colocar a regra desse jogo na descrição da atividade, né? Vou anexar um documento lá com as regrinhas, é esse jogo com esse tabuleiro aqui, ó. Vocês podem brincar em casa com um adulto, tá bom? Esse jogo, ele é formado por pegadas ecológicas. E aí vocês vão reparar que o pezinho em vermelho
são atitudes de desperdício. Por exemplo, ó, desperdiçar alimento, desperdiçar energia, desperdiçar água, poluir rios e mares. Então, são atitudes ruins, tá bom? A pegada verde, pezinho verde, são atitudes sustentáveis, atitudes bacanas, boas, ideais, né? Por exemplo, comprar e consumir apenas o que é necessário, reutilizar embalagens de produtos, apagar luzes e desligar aparelhos elétricos quando não estão em uso. Então, quando vocês forem jogando, né, fazendo a leitura dessas dicas aqui, vocês vão perceber se vocês praticam mais aquilo que é errado ou praticam mais aquilo que é correto, tá bom? Aí depois, vocês vão ler todas as dicas aqui desse joguinho. Vocês vão na atividade. Aí na número 1 é só para jogar, para ler essas dicas aqui. Na número 2, prestem atenção. Escolha 2 atitudes sustentáveis indicadas no tabuleiro do jogo da atividade anterior, que é esse tabuleiro aqui. Anote-as e converse sobre elas com os familiares. Juntos, verifiquem se essas atitudes são colocadas em prática na casa de vocês e como cada familiar colabora para que isso aconteça. Então, vocês vão escolher pelo menos 2 atitudes sustentáveis, tá bom? E escrever, vocês vão ter 2 opções nessa atividade. Vocês podem fazer ela escrita ou podem gravar um pequeno vídeo para me enviar, tá bom? Escolham 2, tá? E aí vocês vão verificar, quem escolher escrever vai fazer da seguinte forma, no próprio caderno, tá? Vocês vão escrever se os familiares de vocês colocam isso em prática, tá? E como cada um colabora para que isso aconteça. Por exemplo, ó, reutilizar a água da lavagem de roupas para limpar calçadas. Essa é uma atitude praticada na casa de vocês? Como isso acontece no dia a dia? Quem ajuda nessa atitude? Como que essa pessoa colabora, tá? Se é a mãe ou o pai, todo mundo ajuda, tá? E como isso acontece? Tem outra aqui, ó. Separar o lixo reciclável do lixo orgânico. Existe essa separação na casa de vocês? Como isso acontece? Quais pessoas ajudam a separar o lixo, tá? Então, vocês vão aí mostrar o que vocês praticam que vai ajudar o meio ambiente, tá bom? Quem quiser gravar um vídeo, pode fazer um diálogo entre você e o pai, você e a mãe, você e o seu irmão, sua irmã, tá bom? E vocês conversando, ó, aqui em casa nós praticamos isso, isso e isso, fazemos dessa forma. Se tiver alguma atitude sustentável que não esteja listada aqui, mas que vocês praticam e queiram dizer, também podem falar, tá? Então, vocês têm a opção de gravar um videozinho dizendo quais atitudes sustentáveis vocês praticam em casa, juntamente com os familiares. Pode ser um vídeo também que somente vocês apareçam, tá? Só o aluno, dizendo aí, você mesmo, né? O aluno mesmo pode contar para nós como a família, né, colabora, quais as atitudes sustentáveis da família, tá bom? Ou pode ser uma atividade escrita, tá bom? Então, 2 opções bem fáceis. O vídeo, quem escolher gravar o vídeo, não precisa ser algo gigantesco, de 1 a 2 minutos tá ótimo, tá bom? Podem enviar para Tinês ou para o meu telefone, né, o meu número em particular, tá? E aí nós vamos finalizar aqui, espero que tenha ficado claro. Hoje nós aprendemos um pouquinho mais sobre preservação da natureza e isso é muito importante para que a gente também mude as nossas atitudes erradas, tá bom? Até a próxima aula, um beijinho para todo mundo!